Reflexão da liturgia da palavra do terceiro domingo da Quaresma. Estamos na nossa caminhada quaresmal celebrando o terceiro domingo deste tempo de conversão. A cada domingo, a cada dia da Quaresma, o Senhor nos dá mais uma chance, uma oportunidade para nos convertermos e trilharmos o seu caminho, produzindo frutos de amor e de justiça. É esse o apelo da liturgia da palavra deste domingo, que coloca diante de nós exemplos importantes de pessoas e de acontecimentos para ajudar na nossa conversão, no nosso crescimento espiritual, na nossa fé e na nossa sintonia com Deus. A primeira leitura do livro do Êxodo traz o chamado que Deus fez a Moisés para que ele fosse até o Egito, onde o povo vivia na escravidão, e anunciasse a ele, o povo hebreu, o Deus da libertação. Embora Moisés se achasse pequeno para a missão tão grande, foi o escolhido por Deus. Vemos aqui que Deus não chama os capacitados, mas capacita aos que ele chama, como diz uma conhecida expressão popular. Moisés, homem simples, pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro quando se encontrou com Deus na sarça que ardia sem ser consumida pelo fogo. Ele ouviu o chamado de Deus, pedindo que se aproximasse com humildade, ou seja, descalço. Tirar as sandálias para pisar em lugares sagrados representa um gesto de reverência, de reconhecimento do sagrado e de respeito. Para ouvir Deus, encontrar-se com Ele, nós precisamos nos despir de nossas vaidades, de nosso orgulho, de nossas arrogâncias. Precisamos ter os pés no chão, ou seja, estar conscientes da realidade e não viver com a cabeça nas nuvens, como propõem certas espiritualidades de valor duvidoso, que não envolve as pessoas na transformação do mundo, nas realidades de sofrimentos, mas nas tantas formas de escravidão que ainda existem e que esperam pessoas como Moisés para apresentar Deus e libertar os oprimidos dessas situações. Sem procedimentos de humildade e compromisso, nós não sintonizamos com Deus. Esses procedimentos foram de suma importância para Moisés, pois assim ele se achegou a Deus e Deus lhe conferiu a missão libertadora. Ele não sabia como proceder, mas Deus o orientou. Assim, Moisés foi enviado ao povo como representante de Deus para anunciar um Deus que é e que sempre será o defensor e libertador de seu povo. O povo vivia na escravidão e Moisés foi chamado para libertá-lo e conduzi-lo à terra prometida. Para obter a terra prometida, de onde manava leite e mel, eles teriam que atravessar o deserto. O deserto foi o período de provação da fidelidade desse povo a Deus. Não que Deus tivesse testado ou castigado o seu povo com o deserto, mas mostrou o deserto como um recurso pedagógico e catequético. Qualquer processo de conversão e de libertação tem seus desertos. São processos naturais para obter conquistas na vida. Quem nunca sofreu para conseguir as coisas não as valoriza. Assim, nesse tempo de deserto, de lapidação do povo para as conquistas, Deus não desamparou nessa travessia, mas enviou líderes como Moisés para guiá-los e apontar os procedimentos corretos. Esse povo bebia de uma rocha salvadora, que era Deus, por meio de Moisés, mas nem todos foram fiéis e perseveraram, como vemos na continuação da história da libertação. Alguns se tornaram idólatras, diz a segunda leitura de hoje. Assim, a história dos antepassados serviu e serve como modelo ou espelho para as realidades seguintes, para os que vieram depois, até nossos dias. As coisas que deram certo, os bons exemplos devem ser imitados, e o que não deu certo, os erros e os desvios devem ser evitados. Diz a segunda leitura que esses fatos aconteceram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. Para isso serve a história e não apenas para recordar fatos passados. É um pouco isso que nos mostra a segunda leitura de hoje.
Nesse texto da carta de São Paulo aos Coríntios, o apóstolo lembra a comunidade que os antepassados deles estiveram sob a nuvem de Deus, que atravessaram o mar e que receberam um batismo que os ligava a Moisés. Diz também que, embora todos tivessem comido do mesmo alimento espiritual e bebido da mesma fonte da espiritualidade de Moisés, estando unidos por uma mesma rocha espiritual que era Deus, nem todos agradaram a Deus. Ou seja, podemos professar a mesma fé, a mesma religião, nem todos procedem de acordo com a vontade de Deus. Há muitos batizados que, embora tenham recebido esse sacramento, não vivem a fé recebida no batismo. Ou então podem frequentar a mesma comunidade, comungam do mesmo corpo de Cristo na Eucaristia, mas têm procedimentos que desagradam a Deus. A mesma coisa acontece na Quaresma, pois todos os católicos estão no mesmo tempo litúrgico, mas nem todos farão mudanças para melhor na sua vida. Há quem passe pela Quaresma e não mude nada os seus maus procedimentos. Assim, estar na igreja, ter uma religião, não é garantia de salvação. É preciso estar na igreja e praticar a fé, produzindo frutos, conforme a vontade de Deus. Se assim não for, seremos apenas um número a mais, como a figueira que não produziu frutos. O evangelho de hoje traz, além da parábola da figueira que não produzia frutos, as notícias de tragédias que eram trazidas para Jesus. As notícias trágicas correm velozmente. Parece que as pessoas sentem certo prazer mórbido em contar fatos dessa natureza e sempre se busca um culpado para tais acontecimentos. Temos facilidade de apontar culpados, julgar e condenar, como se fôssemos juízes dos fatos. Há pessoas que chegam a colocar a culpa nas próprias vítimas por determinados acontecimentos, mas Jesus mostra que as coisas não são bem assim. Julgar e condenar são procedimentos fáceis, difícil enxergar a verdadeira realidade e fazer justiça. Assim, o Evangelho mostra que, em vez de ficarmos julgando e condenando as pessoas, nós deveríamos cuidar mais da nossa vida, da nossa conversão, de Jesus, com outras palavras. O mundo seria bem melhor se nós cuidássemos mais de reparar os nossos erros do que ficar apontando os erros dos outros e condenando-os, sem sequer sabermos os motivos de tais acontecimentos e situações. Por isso, Jesus reagiu diante das notícias trágicas que lhes eram trazidas, dizendo para as pessoas: se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. Ou seja, alertava-os para que estivessem atentos, pois o fato poderia também acontecer com eles. É diante dessa situação que ele conta a parábola da figueira, para ensiná-los a se preocuparem mais em fazer o bem, produzir frutos, do que julgar os atos alheios. A figueira estava plantada no meio da vinha, mas havia 3 anos que seu dono ia buscar frutos e não os encontrava. Então ele estava decidido a arrancá-la, porque ela estava apenas inutilizando a terra e ocupando espaço. Porém, o agricultor intercedeu por ela e pediu que lhe fosse dada mais uma chance. Ele iria cavar em sua volta e colocar adubo. Quem sabe assim, no futuro, ela daria fruto. Se não desse, então ele poderia cortá-la. Assim Deus faz conosco todos os dias. Ele sempre nos dá uma chance, uma oportunidade para que produzamos frutos. Será que estamos aproveitando essas oportunidades? Cada dia de vida que Deus nos concede representa mais uma chance concedida, mais uma oportunidade para melhorarmos e nos tornarmos pessoas mais humanas, mais amorosas, mais dispostas a fazer o bem. Se não fizermos isso hoje, amanhã poderá ser tarde demais. A Quaresma, além de representar o deserto, é esse tempo oportuno para as mudanças. É o agricultor divino cavando a nossa volta e colocando o adubo da fé, da esperança e do amor para que possamos nos alimentar dele e ser também mais amorosos, mais fraternos, mais justos. Precisamos colocar isso em prática e não apenas falar. A figueira
vivia o seu tempo de deserto, de aridez, de carência de frutos. Porém veio o agricultor e ajudou a superar esse tempo. Assim aconteceu com o povo hebreu. Ele viveu um tempo de escravidão e de deserto. Deus enviou Moisés para ajudá-lo a se libertar e atravessar o deserto. Alguns souberam aproveitar essas oportunidades, outros não. Os que souberam se salvaram e os que não aproveitaram se perderam. A parábola do Evangelho não disse a figueira aproveitou a oportunidade dada, mas deixou em aberto a questão para nossa reflexão. A oportunidade lhe foi dada e nos é dada. Estamos aproveitando ou não? Deus nos visita todos os dias para ver se estamos produzindo frutos. Até quando Ele será paciente e misericordioso conosco? Vale a pena pensar sobre isso neste tempo da Quaresma e buscar fazer mudanças que façam a diferença para melhor na nossa vida e na vida de nossos irmãos. Não podemos perder essa oportunidade. Tenhamos, portanto, presentes diante de nós os acontecimentos de ontem e de hoje e tiremos deles lições para o nosso crescimento na fé, no amor e na justiça. Somente assim seremos figueiras que produzem bons frutos. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.